abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 6. Esse não vai ser o texto base que eu vou ministrar, tá bom? Mas é um texto que eu quero introduzir para depois nós entrarmos dentro de uma história. E eu também quero orar antes de nós ministrarmos a palavra. Falando sobre história, achei muito interessante, porque ouvindo aqui o Álvaro falando nesse momento das ofertas e dos dízimos, no domingo que vem eu vou fazer esse momento, porque eu vou tirar uma oferta especial, que domingo que vem eu te conto, e eu vou falar também sobre esse contexto da oferta que Moisés é usado por Deus para colher, tendo em vista a construção do tabernáculo. Então domingo que vem até a oferta vai ser uma continuação do que foi a oferta esse domingo. Você está com o seu texto aberto aí? Eu vou ler na versão revista e atualizada, confere se está essa aí. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Abaixa a sua cabeça onde você está. Papai de amor, papai de graça, hoje no nosso coração existe um desejo ardente por sermos ministrados pela tua palavra. Senhor, que nessa hora nós possamos ter um coração aberto e uma mente cativa à obediência da tua palavra. Senhor, que nessa hora nós possamos receber vida por intermédio dessas palavras que serão ditas, que são verdades eternas, porque temos a tua palavra como sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para seguirmos a nossa caminhada. Ó Pai, a minha oração é que nessa noite nós possamos nos assentar à mesa do Senhor e desfrutarmos do perdão e da redenção que nós temos hoje, por intermédio daquilo que foi realizado na cruz do Calvário, em o nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Você sabe, amados, a minha responsabilidade aqui, como sendo aquele que traz o ensino para a igreja, é instruí-los na verdade da palavra. E é interessante porque a palavra de Deus ela é muito rica. Então, obviamente, por causa disso, nós temos a oportunidade de falarmos a respeito de tantos temas diferentes. E assim como nós também temos a responsabilidade de trazermos ensinamentos contínuos da palavra. Os irmãos sabem, domingo passado nós encerramos um estudo aqui na igreja, o estudo do livro de Números. Quantos foram abençoados pelo estudo do livro de Números? Glória a Deus por isso. E esse mês nós não vamos iniciar um novo estudo. Cada domingo vai ser uma palavra temática, e o Espírito Santo já me conduziu aquilo que Ele há de ministrar à igreja para os próximos 2 domingos, e vão ser temas completamente desconexos um do outro, mas porque é uma realidade que o Espírito quer trazer, até porque existem diversas áreas da nossa vida, e também diversos temas que nós precisamos ser instruídos biblicamente falando. Mas é interessante porque hoje eu tive muita vontade no meu espírito de trazer um sermão que talvez eu consideraria ele como o sermão da minha vida, e eu nunca preguei ele aqui nesse púlpito, e hoje eu vi uma conciliação entre duas coisas: o fato de nós termos encerrado na semana passada um estudo do livro de Números, aonde o ponto final do estudo foi a troca da liderança do povo, de Moisés para Josué, essa transição de liderança do povo de Deus. E nessa noite também, nós temos o privilégio, nós celebramos a ceia do Senhor, e isso enche o meu coração de fé, porque de fato,
Você sabe, eu vou contar algo para você. Deixa eu contar uma coisa, vou abrir um parênteses. Tem 3 coisas que no meu ministério, toda vez que eu faço, eu fico muito emocionado. Na realidade, eu sou um cara muito emocionado, não é difícil para eu me emocionar, mas eu confesso que na atividade pastoral, de tantas coisas maravilhosas que a gente faz, tem 3 coisas que quando eu faço, isso mexe comigo, que eu falo, rapaz, que privilégio. Uma delas é fazer casamento. Fazer casamento é um negócio poderoso. Mas tem uma hora que mexe comigo, quando eu estou celebrando uma cerimônia, e ó que eu faço casamento pra caramba, então se você é solteiro, você está no lugar certo. Aleluia, tem varão que está recebendo aí, né? Glória a Deus. Ano passado eu fiz algo entre 10 a 15 casamentos, eu perdi as contas, mas foi mais ou menos assim. Daqui uns dias vai começar a maratona de novo. Mas tem uma hora no casamento que mexe comigo, que no final da cerimônia, como celebrante, eu preciso de falar uma frase, aonde o celebrante, obviamente, ele fala, né? Eu vos, agora olha só, eu vos declaro. Cara, isso é um negócio que eu tenho muito temor de dizer. Que autoridade que é essa de declarar alguma coisa? Mas por isso que antes do celebrante declarar, todos deveriam falar isso, e eu pelo menos falo aqui, eu sempre digo, como ministro de Deus, ordenado ao ministério da palavra, eu vos declaro marido e mulher. Ou seja, eu só tenho poder para declarar alguma coisa, porque não tem nada a ver comigo, porque eu sou um ministro de Deus, ordenado ao ministério da palavra. Ou seja, no final das contas, a autoridade está toda na palavra, e a autoridade está toda no ministério divino, amém? Além de fazer casamento, uma outra coisa também que mexe comigo é quando nós estamos em uma cerimônia de batismo. Rapaz, você também ter a oportunidade de virar para uma pessoa e falar, olha, hoje eu estou aqui para te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também é um negócio que me deixa louco. Mas sabe qual que é a terceira coisa também que no exercício da minha vida ministerial mexe comigo? Vou te contar. É quando nós estamos em um culto de ceia. Culto de ceia é uma coisa que mexe comigo. Poder ter o privilégio aqui de apresentar à igreja os elementos da ceia me emociona muito, porque é muito poderoso nós nos assentarmos à mesa do Senhor. Declarar, eu ter que fazer uma oração de condução, isso enche meu coração de temor. Falar para você, repita após mim, este pão. Não, estou falando é aquilo que eu faço na hora da ceia, não é agora não. Paz, muito obrigado por isso, foi um momento muito prazeroso aqui agora. Cara, mas é muito poderoso, você apresentar os elementos da ceia. Então, o que eu senti no meu coração é que hoje é uma conciliação entre aquilo que nós terminamos de estudar na semana passada. Rani, fala para o Lucas, está tendo uma microfonia um pouquinho. Aquilo que nós terminamos de estudar na semana passada, com também essa preciosidade de nós estarmos aqui, nos assentados à mesa, para celebrarmos a ceia. Eu fiz questão de ler esse texto, porque a ceia, irmãos, é a celebração da nova aliança. Diga comigo, a ceia é a celebração da nova, agora fala assim comigo, e eterna aliança. Olha aqui para mim, a aliança consumada na cruz do Calvário, ela agora é eterna. Ela é chamada de nova porque ela tem alguns elementos que são novos e diferentes com relação aos elementos da aliança que Deus tinha com o homem antes de Cristo ter vindo à terra. Ou seja, você sabe que se tem uma coisa que eu amo fazer, é meditar nesses princípios básicos do Evangelho. Amados, quero dizer algo para você. Dentre tantos temas diferentes que nós sempre abordamos aqui todos os domingos,
Você precisa ser uma pessoa aprofundada no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa ser uma pessoa aprofundada nas verdades elementares daquilo que a cruz de Deus, a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo aos mortos garante para mim e para você. Porque a ressurreição de Cristo, o túmulo vazio é o berço da igreja. Diga comigo, o berço da igreja é a tumba vazia. Oh, irmãos, a tumba vazia é o berço da igreja. Então, olha, eu quero dizer algo para você. Os efeitos da ressurreição, os efeitos da morte de Jesus, precisam ser completamente aquecidos dentro do nosso coração. O fato é então que Jesus, ele inaugura uma nova aliança. E nesse texto introdutório que eu li com você, aqui diz o seguinte, no verso 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o qual nos habilitou, quer dizer que hoje, eu e você somos habilitados, presta atenção, você foi feito, uma vez que você foi feito, agora, não existe absolutamente nada que você possa fazer, que venha mudar esse status que você tem. Você é habilitado, porque Ele nos habilitou, por isso que é o qual nos habilitou, não foi eu que me habilitei, Ele que me habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o verso 7 diz assim, se o ministério da morte, aí olha que interessante, aqui diz, gravado com letras em pedras. O que é isso? Gravado com letras em pedras. Alguém lembra o que foi gravado em letras na pedra? Alguém lembra? Os mandamentos. Lembra disso? A lei. Por intermédio daquele que naquele momento era o líder do povo, Moisés. Então aqui diz que esse ministério de Moisés, e nós estudamos o livro de Números. No livro de Números, nós estamos vendo ali o ministério de Moisés, está claro isso? Nós não vimos o ministério de Moisés nesses últimos meses? Aqui diz que se esse ministério, o da morte que foi gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque amados, nós estudamos o livro de Números, e é claro que a gente poderia falar também do livro de Êxodo, gente, porque tanto o Êxodo quanto o Números são dois livros que retratam muito o ministério de Moisés. É um ministério de muita glória, muita coisa louca e poderosa aconteceu, mas aqui diz que essa glória, aí ele abre um parêntese e ele cita um episódio, que foi o episódio que os filhos de Israel nem conseguiam olhar para o rosto de Moisés, do tanto que o rosto de Moisés brilhava em glória, por causa da glória do seu rosto. Aí é interessante que Paulo faz um comentário, ainda que essa glória, qual glória? A glória do ministério da morte, gravado com letras em pedras. Paulo fala que essa glória é desvanecente. O que é algo desvanecente? É algo que vai diminuindo ao invés de aumentar. Depois ele finaliza dizendo, verso 8, então, se lá naquele ministério já tinha glória, amados, daqui a pouco você vai pegar o pão e o cálice, você vai se lembrar daquilo que foi outorgado na cruz do Calvário. Olha aqui para mim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, se já teve glória na velha aliança, qual será que é a porção de glória que nós vamos experimentar aqui na nova aliança? Eu fico imaginando, e aí aqui Paulo ele chama a nova aliança, né, de o ministério do Espírito. Então, olha que interessante, ele chama aqui a velha aliança de o ministério da morte, e ele chama a nova aliança do ministério do Espírito.
Porque só na nova aliança que algo muito louco aconteceu. Eu posso abrir um parênteses aqui? Porque hoje eu estou emocionado. Porque isso que eu vou falar não tem nada a ver com a pregação, mas tudo. Tudo por conta de uma informação aqui. É só um parênteses, depois você volta. Eu sempre fiquei pensando, cara, o tanto que é engraçado a gente meditar sobre a vida de João Batista. Porque João Batista, ele é tido, porque está escrito, como o maior dos profetas. Uau! O maior dos profetas. Aí a mesma Bíblia que chama João Batista de o maior dos profetas, ela fala assim, lá no reino dos que nasceram depois dele, ele é o menor. Mas que loucura que é essa? Como é que alguém que é o maior dos profetas, depois é o menor dos nascidos de mulher? Que confusão que é essa? Agora, a Bíblia é perfeita, então tem um mistério aí. Vou te contar uma coisa. Sabe por que ele é o maior dos profetas? Isaías falou, Miqueias falou, todos os profetas falaram. Mas João Batista foi o único dos profetas que eram profetas messiânicos. Quem eram os profetas messiânicos? Os profetas que anunciavam a vinda do Messias. João Batista foi o único dos profetas messiânicos que viu aquilo que ele falou. Os outros falaram. Ele viu a profecia dele mesmo se cumprir nos seus próprios dias. Ele é o maior dos profetas. E é até interessante, porque a veia ministerial que João Batista flui, a veia profética do ministério de João Batista, é uma veia profética que se assemelha ao chamado de Elias. E interessante porque João Batista, ele é um profeta no Novo Testamento, sim ou não? João Batista aparece nos evangelhos, até porque João Batista é contemporâneo de Jesus. Se você olha para os profetas do Antigo Testamento, o maior deles é Elias. Por isso que nós vemos, estudando a palavra de Deus, que Moisés, ele é um personagem que tipifica a lei, mas Elias é um personagem que tipifica os profetas. Por isso, Mateus capítulo 17, Monte da Transfiguração, quais são os dois personagens que aparecem junto a Jesus glorificado? Moisés e Elias. A lei, os profetas e a glória do ministério do Espírito, a glória da nova aliança. Eu acredito que as duas testemunhas de Apocalipse serão Moisés e Elias. Mas volta para cá. Ou seja, João Batista, ele até mesmo se assemelha na sua atividade profética à atividade de Elias. Então, ele é o maior dos profetas, tanto porque o seu ministério é um ministério semelhante ao ministério de Elias, quanto também porque ele teve a graça de ser o escolhido para ser o último de todos aqueles que anunciaram. Muita gente anunciou, mas ele foi aquele que preparou o caminho para o Messias. Vocês estão comigo? Agora, eu entendi então por que ele é o maior. Qual que é a parte que ele é o menor? Qual que é então? Deixa eu te contar uma coisa. Por que Paulo chama a nova aliança do ministério do Espírito? Porque hoje, amados, existe uma glória que você carrega. E essa glória que você carrega hoje, João Batista não carregou. Essa glória que você carrega hoje, Elias não carregou. Essa glória que você carrega hoje, Daniel não carregou. Essa glória que você carrega hoje, Davi não carregou. Essa glória que você carrega hoje, Abraão não carregou. Família Emaús, o Cristo ressurreto aparece aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 20.
Você sabe o que ele faz? A palavra de Deus diz que ele sopra. No encontro do Cristo ressurreto com os seus discípulos existe um sopro. Nesse sopro, Jesus ressurreto diz assim: receba o meu Espírito. Sabe o que é isso? É que agora, depois que o Cristo foi ressurreto, depois que a nova aliança foi estabelecida, o próprio Espírito do Cristo, o próprio Espírito de Deus, agora entra na vida daqueles que são os discípulos do Cristo ressurreto. Por exemplo, quando Isaías fala assim: eis que o Espírito de Deus está sobre mim. Essa narrativa é linda. Por exemplo, você a encontra no capítulo 61, um clássico capítulo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Mas a grande questão é que lá no ministério da morte, todas as vezes que o Espírito vinha sobre o profeta, para ele ser usado, depois que ele era usado, o Espírito ia embora. Mas na nova aliança, Paulo chama ela de um ministério do Espírito. Sabe por quê? Hoje eu tenho notícia para te dar. O Espírito que está aí dentro, ele não vai embora. Sabe o que é isso? Quer dizer que agora, todos os homens, por isso que é a expressão dos nascidos de mulher, todos os homens que receberem a Cristo, receberão também o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Então, eu fico pensando uma coisa: se o que Moisés fez foi grande, se o que Elias fez foi grande, se o que Davi fez foi gigante, o que eu e você temos que fazer? Agora, o nosso ministério é maior. A glória de Moisés foi tida como desvanecente. Então eu e você vamos tomar a ceia hoje, vamos falar: Senhor, nos ajuda, porque nós temos grandes coisas para fazer daqui para frente. Se personagens do Antigo Testamento foram santos, muito mais santos nós precisamos ser hoje. Por isso que a nova aliança não pode gerar filhos libertinos. A nova aliança, ela gera filhos comprometidos. Se você não é comprometido com a palavra de Deus, se você não é comprometido com a santidade dos filhos de Deus, eu estou aqui para te dar uma notícia: talvez você não é filho de Deus. Sabe o que é engraçado? A culpa nunca está em Deus, a culpa nunca está na graça de Deus, a culpa está em você. A graça é perfeita, a nova aliança é perfeita. E eu quero te contar uma coisa: aqueles que nasceram de novo, está escrito, eles não vivem na prática do pecado. Nós pecaremos, mas o pecado da nossa vida vai ser um acidente, não vai ser um estilo de vida. Amém, amados? Gente, a mensagem direta que eu quero te dar é que Moisés, ele foi tido então como esse personagem que aponta para a lei, e obviamente a lei de todo o contexto da velha aliança é aquilo que nós temos em maior ênfase. O ponto é que na semana passada, quando nós estudamos o final do livro de Números, nós vemos então uma transição da liderança de Moisés para Josué. Sabe o que é poderoso? Que em todo o Antigo Testamento nós temos cenários e profecias que já estavam apontando para aquilo que haveria de acontecer. Família, deixa eu te contar uma coisa. No hebraico, o nome Josué é exatamente o mesmo nome que Jesus. A raiz do nome Josué e a raiz do nome Jesus é a mesma, é o mesmo nome. Então quer dizer que o nome de Josué já era o nome de Jesus. Quer dizer que a vida de Josué já era um símbolo, já era um sinal de que um dia haveria uma transição, não apenas de uma liderança entre dois homens, mas uma transição de ministério,
que é o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, a transição do ministério da morte, gravado com letras em pedras, para o ministério do Espírito. Você está percebendo a profundidade desse cenário? E então, Josué já recebe esse nome não por acaso, mas porque Josué era um tipo de Cristo. É por isso que então, dentro desse contexto, que lá no livro de Números, o que a gente estava desejando o tempo todo? Chegar na terra prometida. Moisés não chegou. Quem que chegou? Josué. Porque eu quero te contar uma coisa, apenas Jesus tem o poder para te levar para a exata vida que Ele te projetou para que você viva. E eu gosto de analisar, e esse é o texto base que eu quero deixar para você nessa noite. Abra para mim rapidamente, capítulo 4, do livro de Josué. Eu não vou estudar o livro de Josué, mas eu quero que você leve com você esse capítulo para o resto da sua vida. Porque se em todo o contexto do livro de Josué, nós temos essa veia da entrada em Canaã. Olha aqui para mim, vem comigo, todo mundo, por favor. Em todo o contexto do livro de Josué, nós temos esse ponto de que agora chegou todo o povo chegou completamente na terra. É por isso que esse povo enfrenta batalhas, porque a terra estava cheia de inimigos. Por isso que hoje na nova aliança, eu e você enfrentamos batalhas. Por quê? Porque o homem caiu, a terra foi dada ao inimigo. Vem comigo, olha aqui para mim. O homem caiu, sim ou não? A terra agora, que Deus havia dado ao homem, o homem entregou a terra para o inimigo. Por isso que o que a igreja faz hoje? Hoje, a igreja está em missão. Eu estou preparando uma palavra sobre avivamento, que eu vou ministrar esse mês. Aviva-nos mais uma vez, ó Senhor. Vai ser o título dessa palavra. No meio dessa palavra eu vou te falar sobre os dois grandes da Bíblia. É o grande mandamento da nova aliança e a grande comissão. Mas deixa para cá. Olha aqui para mim. O homem caiu, e aí o que aconteceu? A terra que Deus havia dado para ele, ele dá ao inimigo. Agora que o homem foi reestabelecido na sua posição original com Deus, então agora eu não estou mais vivendo a vida de um homem caído, eu estou vivendo a vida de um homem que foi recolocado em Cristo. Então agora, o que eu faço? Eu faço hoje, aqui na terra, tudo aquilo que Josué e o povo de Deus realizou naquela época. A nossa vida aqui na terra é uma batalha. A nossa vida aqui na terra é uma guerra. Guerra de quê? De tirar o inimigo e assumirmos aquele lugar que originalmente Deus já tinha decretado que era nosso. Eu espero que a minha voz rouca não impeça você de receber o que eu estou falando. Todo lugar que você está pisando é um território que Deus está te enviando, para que assim como Josué e a sua geração, que tirou os inimigos daquela terra, que você reestabeleça o governo, que você reestabeleça o comando, que você reestabeleça o controle, que você reestabeleça da onde aquilo ali faz parte. Não faz parte mais do território inimigo, agora é uma embaixada do reino. Por isso que o evangelho é o evangelho do reino, é o reestabelecimento. Então olha aqui para mim, ei, nós somos a geração de Josué, nós nos movemos em um ministério, em um espírito. Família, todo o livro de Josué vai tratar sobre isso, mas do capítulo 4, eu diria, então presta atenção, ninguém diz, não é a Bíblia, não é o teólogo fulano ou beltrano, é o Vinícius. Eu diria que para mim, o capítulo 4 é o ponto central da história. Por quê? Porque no capítulo 4, assim como, por exemplo, alguém poderia chamar de o ponto central da história
do povo sair do Egito ser a passagem no Mar Vermelho, eu chamaria o ponto central da história do povo assumir a terra, a passagem do Rio Jordão. Sabe que tem gente que não sabe disso? Todo mundo sabe que Deus abriu o mar, sim ou não? E pouca gente sabe que Deus abriu o rio. Que engraçado, cara. Você sabe que tão poderoso como o Mar Vermelho ser aberto é o Rio Jordão, sabe por quê? Para você, uma aplicação pessoal, o Mar Vermelho na sua vida ser aberto é no dia que você desceu as águas, o Mar Vermelho foi aberto. Deus te tirou do mundo e agora o império das trevas não tem mais domínio sobre a tua vida. Você foi transformado para o reino da luz do Filho do seu amor. No batismo agora, deixa eu te contar uma coisa. Você foi salvo do governo de Faraó sobre a tua vida. Agora eu vou te contar uma coisa. Você que está aqui me ouvindo e que vai tomar a ceia, você vai tomar a ceia porque você já passou pelo Mar Vermelho. Mas eu quero te dar uma notícia. Eu não quero só que você tome a ceia porque você passou pelo Mar Vermelho. Eu quero que ao você sair dessa porta, você viva uma vida que, de fato, você possa testemunhar. A minha vida vale a pena ser vivida. Sabe por quê? Porque eu passei o Rio Jordão. Tem muito crente que passou o Mar Vermelho, mas não passou o Rio Jordão. Está parado no meio do caminho. No povo nós tivemos as tribos transjordânicas, que eu falei sobre elas na conferência ano passado. Olha aqui para mim, deixa eu te falar. Hoje Deus te trouxe aqui para falar para você: passa o Rio Jordão, passa o Jordão. E aqui a palavra do Senhor diz algo. Verso 1 diz assim: tendo pois todo o povo passado o Jordão. Então aqui agora o que Deus vai falar não é sobre o que Ele falou antes do povo passar, é depois que Ele falou, depois que o povo passou. Aqui diz: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levais convosco e depositais no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou pois Josué 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, cada um de uma tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal, diga comigo, sinal, entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Olha aqui para mim. As águas do Jordão foram cortadas. O que é isso? É a mesma coisa do Mar Vermelho. As águas do Rio Jordão se abriram para que a arca da aliança passasse. Não só a arca, mas como todo o povo. E aí depois vai falar: em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. E aí eles fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nos consigo ao alojamento e depositaram ali. E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, lugar que parados pousaram os pés, os sacerdotes levaram a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje, porque os sacerdotes levavam a arca, haviam parado no meio do Jordão em pé, até se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou, e o povo passou. Resumo de tudo que eu li é que no meio dessa travessia, depois que o povo passou, Deus virou para Josué e falou assim: Josué, você vai mandar o povo pegar uma pedra, e essa pedra vai ser um sinal, para que quando os filhos perguntarem: o que é essa pedra? Vai falar: senta que eu tenho história para te contar. Aí você vai contar a minha história. Por isso que a vida cristã é cheia de memoriais. Você tem que ter pedras na sua vida. Você tem que ter memoriais, que quando os seus filhos, são filhos naturais, são filhos espirituais, perguntar: o que é isso? Sei lá, alguma coisa. Você vai falar: senta aqui, que eu tenho algo para te contar. Eu tenho história para te contar. Agora, irmãos, vou te contar uma coisa. Depois que o povo passou, tudo mudou.
a vida deles mudaram completamente. Cada um teve a sua vida transformada depois que eles passaram do Jordão. A guerra aconteceu? Aconteceu, várias. No livro de Josué mesmo ele destaca 3, mas eu não vou falar sobre elas. Mas o ponto é que algo profético aconteceu. Olha aqui para mim. Eu quero profetizar que hoje, quando você tomar essa ceia, não seja apenas mais uma ceia na sua vida, mas que hoje essa ceia seja uma travessia no Rio Jordão. Que hoje essa ceia seja um memorial, que hoje esse culto seja um memorial. Esse culto não pode ser mais um na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Sabe o que é interessante? Aquele povo que tinha passado 40 anos no deserto, eles tinham sido escravos por 400. Nós estamos falando de 440 anos de pindaíba. Não sei se pindaíba fala lá no sul. 440 anos de lasqueira, não sei se lasqueira fala lá no sul. Tudo mudou, sabe por quê? Porque se eles passaram quase 500 como escravos, mas somando o tempo de peregrinos, em 5 anos, diga comigo, em 5, eles conquistaram 31 cidades. Eu quero te falar uma coisa, o problema de alguns crentes é que eles passam o Mar Vermelho, mas não passam o Rio Jordão. Aí sabe o que é isso? Você foi salvo, mas vive uma vida medíocre. Tem muito crente vivendo vida medíocre. Cara, tem uns crentes que, diante de Deus, eu fico com dó. Porque é tudo do livro de Números que a gente falou. A vida do cara é dar volta e não sai do lugar. Só que isso tem várias áreas, amados. Mas o ponto é, vem cá, vamos passar do Jordão para aqui, cara. Eu vou conquistar. Então por isso que na nova aliança não tem preguiça. A graça da nova aliança não é uma graça passiva, meu amigo. É a graça que o pau quebra. Porque tem guerra. E eu vou conquistar. Eu vou guerrear e eu vou tomar aquilo que é meu. Pastor, cadê a graça? A graça é a força que Ele te deu. Você está vivo. Você tem energia. Você tem pai, você tem mãe, você tem filho, você tem irmão, você tem pastor, você tem igreja, você tem gente do seu lado, você tem condição, você tem a Bíblia traduzida. Para essa Bíblia aqui está traduzida, eu quero te contar uma coisa, teve gente que derramou sangue para ela estar aí, do jeito que está para você ler. O cristianismo que nós vivemos hoje, amados, eu quero te contar uma coisa, é fruto de muitos homens e mulheres de Deus, que derramaram lágrimas e sangue. Na graça. Eu estou na graça. Na graça. Porque eu tenho por mim que os sofrimentos do tempo presente, o apóstolo Paulo fala na nova aliança, não vão se comparar com a glória do porvir, que é a glória do ministério do Espírito. Então olha aqui para mim, quero te contar uma coisa. Primeiro ponto, que depois que você passa o Jordão, você experimenta de uma aceleração. Você experimenta de um novo frescor, você experimenta de um novo time na sua vida, onde coisas acontecem. E diga comigo, coisas acontecem. Por exemplo, lembra os muros que caíram quando o povo foi exilado? Neemias reconstrói os muros em 52 dias. Como? Quero te contar. Entenda que agora eu não estou falando de gente contemporânea. Você precisa agora de entender o espírito do que eu estou falando. Neemias está lá na frente, mas o que eu estou te falando é, Neemias cruzou o Jordão, filho. Neemias está vivendo essa vida, esse estilo de vida. Vou te contar uma coisa, cara, para você ter uma noção do quanto a nova aliança é maior do que a antiga aliança. Se você somar todos os milagres realizados, olha aqui para mim, se você somar todos os milagres realizados por todos os profetas que existiram no Antigo Testamento, até Jesus vir, a somatória de tudo que foi feito é menor do que aquilo que foi realizado por Jesus em 3 anos de ministério. O apóstolo João termina o seu evangelho contando que se ele fosse escrever tudo que ele viu, e eu fico imaginando, teve coisa que ele não viu.
Ele falou que nem em todos os livros do mundo caberiam tudo aquilo que ele iria relatar. Esse é o ministério da ceia que eu e você vamos tomar agora. Você está me entendendo? E aí, você vai para mim para o capítulo 5, para eu encerrar aqui no capítulo 5, time de adoração pode subir. Olha o que acontece no capítulo 5. Túlio, pode ficar no teclado um pouco. Sucedeu que, então presta atenção, no capítulo 4 eles passaram, sim ou não? Agora vamos pontuar aqui a finalização dessa história depois que eles passam. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, olha aqui para mim, quem que são os reis dos amorreus? Sabe quem são? Os inimigos, o rei dos inimigos. Então, quando os inimigos ouviram o que aconteceu no capítulo 4, ei, vem comigo, presta atenção. Os inimigos descobriram que o povo de Deus estava chegando. Os inimigos descobriram que o povo de Deus passou o Jordão. O que aconteceu? Olha só. Habitavam deste lado do Jordão ao ocidente todos os reis cananeus que estavam em pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração. Deixa eu contar uma coisa. Os inimigos desmaiaram. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você tivesse revelação disso, o jeito que você ia chegar no seu trabalho amanhã, depois de ter tomado essa ceia, ia mudar completamente. O jeito que você ia chegar na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, no seu trabalho. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Quando você está indo, olha que louco, os caras estavam lá atravessando o Jordão. Isso é nova aliança. É enquanto eu estou indo, os meus discípulos já estão caídos no chão. Porque na nova aliança, eu vou guerrear, mas a diferença é que eu não oro por vitória, eu oro da vitória. Eu não oro para receber, eu oro porque eu já tenho. Então eu não vivo para ser, eu vivo porque eu sou. Isso é a nova aliança. Ou seja, eu estou indo. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina que a gente vai abrir um GR agora em um outro bairro, essa semana. Depois de amanhã, eu vou numa multiplicação de um GR. Deixa eu te contar um negócio. Se a gente, por exemplo, for ter um novo em um outro bairro que nós não tínhamos antes, sabe o que vai acontecer? Os principados do bairro, as potestades do bairro, quando ouvirem falar que nós estamos chegando, eu não sei se demônio tem coração, mas se demônio tiver coração, vai desmaiar o coração. Depois no versículo 2, aqui diz que, naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Agora eu quero que você chupe essa manga aqui. Chupar a manga tem lá no sul ou não? Como que você concilia eu estar pregando sobre nova aliança e eu falar de circuncisão? Primeiro lugar, fala assim comigo, passar o Jordão. Segundo lugar, fala assim, circuncisão. Hoje eu estou aqui para te falar, você vai tomar essa ceia, sim ou não? Se circuncide quando você for tomar a ceia. Hoje você vai tomar essa ceia e você vai sair daqui circuncidado. Fala, pastor, mas como assim? Lembra do que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses? Lembra o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos? Existe uma circuncisão na nova aliança, mas na nova aliança, a circuncisão não é como era na antiga. Os irmãos sabem o que é circuncisão no sentido literal? Sim ou não? Circuncisão, deixa para lá. Se você não sabe, você vai pesquisar. É uma cirurgia de fimose que os homens fazem. É fimose que chama?
Presta atenção, olha aqui para mim. Na nova aliança, existe aquela que o apóstolo Paulo chamou de a circuncisão do coração. Quer dizer que hoje, mesmo tendo nascido de novo, o seu coração precisa ser circuncidado. Agora, vamos lá no sentido literal da palavra. Vamos no sentido literal. O que é circuncisão? No sentido literal, sabe o que é? Arrancar um pedaço. Um pedaço de quê? De carne. Sabe o que é a circuncisão da nova aliança? Deixa de ser carnal, arranca a carne. Na nova aliança você tem que ser circuncidado de coração, você tem que arrancar a carne. Agora eu vou te contar uma coisa, porque isso tem a ver com a ceia. Talvez o que eu vou te falar você nunca imaginou. Você sabe qual que é o dia de todos que você está mais carnal? Sei, pastor, é o dia que eu mais peco. Quero te contar uma coisa. O dia que você peca muito é um dia que você está muito carnal. Mas o dia que você está mais carnal ainda, não é só o dia que você peca muito, mas o dia que você está mais carnal, é o dia que você mais duvida. A máxima expressão da carne não são os atos, mas é a incredulidade. Porque quem não duvida, ele crê no perdão e na redenção. Mas quem duvida não tem solução para ele. Deixa eu te contar uma coisa. O dia que você é mais carnal é o dia que tem alguma circunstância adversa na sua frente, e é o dia que você é mais incrédulo. Nesse dia eu quero te contar, é o dia que você está mais carnal. Sabe por quê? Você não pode colocar na mesma frase incredulidade com ser um filho de Deus. Deus do impossível não fecha a conta. Você vai tomar ceia hoje, você vai passar o Jordão, e coisas que não aconteciam há muito tempo vão começar a acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você olhar para os elementos da ceia, você vai lembrar do perdão, da redenção e dos milagres de Deus. Deus tem milagres para realizar na sua vida. Você vai crer corretamente. E depois, se você desce no verso 10 do mesmo, depois da circuncisão, no verso 10 fala assim: estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Celebrar a Páscoa é literalmente o que nós vamos fazer aqui tomando a ceia. Nós vamos celebrar a Páscoa. Você lembra que o termo Páscoa está associado ao termo salto, porque na realidade, eu um dia ouvi uma frase de um pregador que eu achei muito interessante, que ele falou que como se Páscoa fosse um aportuguesamento de um verbo. Enfim, eu entendi o que ele quis dizer, porque pascuar significa saltar, porque é uma referência do significado genuíno da Páscoa, que o povo estava comendo o cordeiro do lado de dentro, o cordeiro que tinha sido morto, sim ou não? Gente, vem comigo que eu vou falar um trem muito profundo aqui. Presta atenção. O povo estava comendo o cordeiro que tinha sido morto. Enquanto isso, estava tendo uma praga lá fora. Qual praga? A morte dos primogênitos. Quem está comigo? No contexto da morte dos primogênitos, me dá um lá maior aí. No contexto da no contexto da... Eu preciso de um cantor aqui, porque minha voz já foi pro beleléu, e eu não quero passar vergonha de puxar fora do tom. Tem que ser homem, porque eu acho que no lá é o tom do homem aqui para essa música. Olha aqui para mim, deixa eu te contar um negócio. No contexto da morte dos primogênitos, eu não sei se você lembra, fica no lar,
Depois, em algum momento, vai ter um Fá sustenido maior. Deixa pra lá, olha aqui pra mim. Fica no Lá, fica no tom do Lá, a música é em Lá. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. O anjo da morte estava passando, e ele estava entrando em casa por casa para matar os primogênitos. Quais eram as casas que ele não podia entrar? As casas cujas portas estavam pintadas de qual sangue? Que tinha sido e estava sendo o que agora? Comido. Então quer dizer que os caras estavam na mesa, comendo o cordeiro que tinha sido morto, e tinha pegado o sangue do cordeiro e tinha sido colocado lá fora. Teve um dia que eu estava meditando sobre a Páscoa, e o Espírito Santo me levou para um exemplo que eu fiquei até constrangido, para eu entender o tamanho da redenção. Isso mexeu comigo, que é o seguinte: eu vou confessar um pecado aqui. Você sabe, tem algumas pessoas na minha vida que eu já tive várias tretinhas assim. E chuta qual foi a pessoa que eu mais tive? Vitor Mota. Várias. Hoje eu acho que a campeã é a Érica. Tem uns que estão tentando roubar o posto, mas não vai roubar. A Érica vai ficar número 1. Você sabe o que era engraçado? Eu vou expor aqui a carnalidade do Vitor Mota, e a do Vinícius Mota também. Às vezes a gente estava lá comendo, cara, que vergonha falar isso. E meu pai sempre nos ensinou a sentar à mesa com a família. Então, tem uma coisa que eu fico constrangido, porque meu pai tem uma vida muito corrida. E eu posso te contar uma coisa? Ele voltava para almoçar em casa todo dia. E ele almoçava com a família na mesa. E às vezes, os filhos carnais do pai espiritual brigavam por pedaços de comida, cara. E meu irmão, cara, meu irmão não ama frango, meu irmão idolatra frango. Eu não posso falar nada porque eu idolatro o boi. Então, deixa quieto. O problema não é o animal, o problema é a idolatria. E aí, cara, já viu? Aí, né, nós dois molequinhos ali, às vezes a família vai comendo, né? E aí cada um vai pegando uma parte, e eu acho que um olhava para o outro assim, e olhava para a bandeja e fazia as contas de quantos frangos estava sobrando. E aí ficava aquele negócio, esperando o povo colocar, e aquele trem, e repetia a coisa que acontecendo. E aí, cara, e aí você sabe, eu vou contar diante de Deus o que deixia meu pai enfurecido. É quando eu e meu irmão brigávamos por comida, cara. Cara, meu pai ficava louco. O que essa história tem a ver com o final da minha pregação? Vou te contar uma coisa. O Espírito Santo me lembrou dessa cena e eu fiquei pensando. Imagina se lá na Páscoa não que a gente está lendo, a Páscoa original, os caras estão lá na mesa comendo o cordeiro que foi morto. E imagina se o primogênito que está sendo salvo começa a brigar com o caçula por causa do pedaço do cordeiro. Aí imagina se no meio da briga do primogênito com o caçula, os dois começam a, sei lá, não estou falando de briga grave, mas às vezes ali no ímpeto da carne, um entrou na carne, o outro entrou na carne, e você pecou ali, você irou. Aí eu fiquei pensando, imagina se o anjo da morte passasse na porta da casa, no exato segundo que o bendito, para não dizer maldito do primogênito, estivesse brigando com o irmão caçula por causa do pedaço do cordeiro. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim: anjo da morte, abre a porta e pode levar. Miserável, não é nem grato pelo trem, o que é o trem do outro? Olha aqui para mim. E eu falei: Senhor, e aí, se o anjo da morte estivesse passando na frente daquela porta, no exato segundo que estivesse acontecendo pecado dentro da casa,
por causa do pecado, o anjo da morte pode entrar ou não? Não, porque o que determina se o anjo da morte pode entrar não é o pecado, é o sangue, que nos lava dos pecados, nos traz restauração. Entenderam lá maior aí? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Segura, segura, segura. Eu acho que eu já posso entrar para essa família aqui agora. Gente, não era o pecado, é o sangue, é a Páscoa. É por isso que a gente pode cantar nada além do sangue. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você vai ceiar hoje. Pega as suas mãos mesmo sentado e cante. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Gostei dessa frase. Olha aqui para mim. Você vai tomar a ceia, eu quero te contar uma coisa. Você é perdoado pelo sangue de Jesus. A tua dívida foi paga, o teu pecado foi perdoado. Sai daqui, filho e filha, vá e não peques mais. Quem quer ir embora aí, dá um glória a Deus. Oh Jesus poderoso. Como o profeta Amós diz que haverão dias que a fome não seria de pão e a sede não seria de água, mas a fome e a sede seriam por conhecer mais a Deus. Eu profetizo que se levante uma igreja na cidade de Goiânia, cuja maior fome não será de pão, a maior sede não será de água, mas será um povo que irá anseiar por conhecer e prosseguir em conhecer. Sou livre. eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Gente, eu estava doido para encerrar, mas o que eu posso fazer se o capítulo não encerrou? Verso 13. Eu vou encerrar agora, verso 13. É a última parte do capítulo 5. Eu falei então sobre passar o Jordão. Eu falei sobre a circuncisão da nova aliança. E eu falei sobre o significado da Páscoa. Mas olha o que é que eu vou te falar. Se você não está com os elementos da ceia, levanta a mão até que um voluntário vá até você. Você não está com a ceia e você é batizado, levanta a mão os voluntários rapidamente. Podem distribuir. Enquanto isso, se você está já com a sua ceia, não converse ainda e não vá embora, porque eu vou te contar uma coisa. Se a Bíblia é verdade, e Salomão já tinha falado que melhor é o fim do que o início. Verso 13 diz que estando Josué ao pé de Jericó, olha aqui para mim, Josué. Tem algum Josué aqui nessa noite? Não, você não entendeu. Tem algum Josué aqui nessa noite? Tem algum filho da nova aliança aqui nessa noite? Então, se você é Josué, essa mensagem é para você. Ei, tem alguém em pé aqui nessa noite? Josué estava em pé, levantou os olhos e olhou.
E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. O que é uma espada nua? Uma espada que nunca tinha sido usada. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Sabe o que é interessante? A geração da velha aliança é uma geração medrosa. Você lembra quem que eram os únicos corajosos do time de Moisés? Era o próprio Josué e Caleb. Porque a geração de Moisés, quando via gigante, tremia nas bases. Ai, a terra é boa, mas é cheia de gigante. A geração de Josué é tão doida da cabeça que quando vê um gigante, chega em cara. Como é que é? Você aí, é dos nossos ou é dos deles? Só que Josué do céu, ai que vergonha alheia, Josué. Tu não sabe com quem que tu está falando. E aí, verso 14 diz: respondeu ele: você quer saber se eu sou de um, se eu sou de outro? Shut up, cala a boca. Não, eu vou te contar quem que eu sou. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí é o seguinte: você passou o Jordão, os inimigos já estão tremendo nas bases. Eu quero te contar uma coisa: eu acabo de chegar. Ou seja, antes de você ir para a batalha, você recebe uma presença. Sabe por que você vem para o culto? Porque de segunda a sexta é a batalha. Antes de ir para a batalha, você recebe a presença. Olha aqui para mim, presta atenção. Grande comissão, batalha. Como que a grande comissão termina? Eis que estou. Porque antes da batalha tem a presença. E aí, na hora, Josué se prostrou com o rosto em terra. Ou seja, Josué não ficou ajoelhado, Josué ficou deitado, porque o rosto de Josué tocou a terra. Sabe o que isso significa? Que se era um anjo e Josué deita, aquilo que o anjo manda ele fazer determina quem o anjo é. Teve um dia que Pedro e João encontraram um anjo. Quando Pedro e João encontraram o anjo, Pedro e João se prostraram. O anjo virou para Pedro e João e falou assim: levanta, rapaz, que eu sou um anjo. Mas esse anjo aqui não mandou Josué levantar. Que anjo que era esse? Que anjo que era esse? Os historiadores, estudiosos, teólogos chamam isso de teofania, que são as manifestações corpóreas do próprio Cristo no Antigo Testamento. E aí Josué, diante do Cristo, o adorou e disse-lhes: que diz meu Senhor ao seu servo? Sabe o que ele respondeu? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Agora olha aqui para mim que você vai embora com essa, my friend. Josué ouviu uma frase que eu acho que você já ouviu, que alguém na Bíblia tinha ouvido ela antes: descalça as sandálias dos, porque o lugar em que estás é. Alguém já ouviu isso aqui algum dia na vida? Quem que ouviu isso? Segura. Josué ouve a mesma frase que Moisés ouviu, com uma diferença. Quando Moisés ouviu no deserto, com um arbusto pegando fogo, lembra disso? Quando Josué ouviu, Josué não ouviu no deserto, Josué ouviu do Jordão para lá. Josué ouviu na terra prometida. Josué não viu um trenzinho pegando fogo, ele mesmo veio falar com ele. Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. A graça não foi dada, a graça veio. Presta atenção, na Bíblia, por isso que tem, sabe uma expressão que os crentes usam? Toma posse, irmão. Já ouviu isso? Sabe o que é? Pisa com o seu pé. Toma posse, vai lá e pisa. Vai lá e toma posse, presta atenção. Porque na Bíblia, tirar a sandália e pisar em uma terra santa significa:
esse lugar é minha herança e eu tomo posse. A herança do ministério da morte gravado com letras em pedras é o deserto, mas a herança do ministério do Espírito é a terra prometida. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai ceiar hoje, e você sabe que agora, depois de passar no Jordão, de se circuncidarem e de terem feito a Páscoa de novo, olha que louco, eles passaram o Jordão, eles se circuncidaram e eles fizeram a Páscoa. Agora eles vão para a batalha, e eles começam a ser vitoriosos nas batalhas, mas eu não vou ler por causa do tempo. Teve uma batalha que está descrita no capítulo 13, que aconteceu um problema, que com toda a dificuldade de se enfrentar o povo de Deus, 5 reis inimigos se juntaram para enfrentar o povo de Deus. E naquele contexto, aonde você tem então, para cada soldado da nação de Israel, você tinha 5 inimigos. O povo de Deus, naturalmente falando, tinha um problema, mas na realidade eles não tinham apenas um problema, eles tinham uma solução, porque o príncipe do exército do Senhor estava com eles. E a Escritura diz que naquela batalha que naturalmente falando e humanamente falando era impossível de ser vencida, a Escritura diz que os inimigos começaram a matar uns aos outros, e que começou a chover do céu pedras que só caíam na cabeça dos inimigos. Sabe por quê? Você tem que entender que não é sobre você não ter problemas, mas é sobre você ter a convicção que você tem o príncipe do exército do Senhor. E aí eu vou te contar uma coisa. Eles estavam agora, mesmo nessa situação adversa, vencendo a batalha. Só que quando Josué olhou para cima, sabe o que aconteceu? O sol estava se pondo. Isso, você sabe que as guerras naquele tempo eram completamente diferentes das guerras de hoje em dia. À noite eles não guerreavam, a guerra parava e voltava no outro dia. Só que o timing da guerra era o seguinte, que se a guerra continuasse, eles venciam. Naquele momento, Josué, tomado por uma atitude de fé, olhou para o céu e ele teve uma ideia: e se essa guerra não parasse? Sabe o que é louco? O ministério da nova aliança é superior à da antiga em todos os aspectos. Por exemplo, Elias aponta para a velha aliança, Eliseu aponta para a nova. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14. Tudo na palavra de Deus é perfeito. Aí tinha uma coisa que sempre me intrigava: Moisés abriu o mar, Josué abriu um rio. Parece que o mar é mais massa, não é? Nós não podemos falar nada, porque a gente nunca nem abriu piscina, então quem somos nós? Mas o ponto é, será que nessa a gente ia perder? O problema é que a gente não tem que comparar o maior feito de Moisés com o fato do rio ter sido aberto. Nós temos que comparar o maior feito de Moisés com o maior feito de Josué. Você sabe qual foi o maior feito de Josué? Que ele falou: nós não vamos perder essa batalha não. Sol, você vai parar onde você está. Mas há quem diga que o sol não se move. Não vou entrar aqui em discussão. Há quem diga que certo? Você estudou na escola que a Terra tem 2 movimentos, um em torno do Sol e um em torno de si mesma. Rotação, e tem um movimento da Terra que determina os anos, o outro movimento determina os. Aí aquela Terra que está mexendo agora, que sempre mexeu para a geração de Josué, a Terra parou. Então eu quero te falar uma coisa: quando você toma a ceia, você podia imaginar algo que você tem, que você tem poder até mesmo para parar a terra. Você sabe que eu fui ler um artigo essa tarde, e eu encontrei um artigo científico que diz que
com base, já passou a época em que se acreditava que a fé e a ciência não podiam caminhar juntas. Esse equívoco ultrapassado começou a ganhar cada vez mais força conforme a tecnologia humana foi avançando, e descobertas que até então deveriam banir as religiões serviram para fundamentar ainda mais a autoridade da Bíblia. Por exemplo, dessa vez, vou pular aqui, 3 cientistas israelenses descobriram que o relato bíblico de que o sol parou, de fato aconteceu. Com base em dados obtidos da NASA, cientistas da Universidade de Ben Gurion, do Negev, em Berseba, Israel, descobriram não apenas que o relato bíblico descrito em Josué 10, 12 a 14 realmente aconteceu, como também o dia e a hora exatos do fenômeno. Veja o trecho bíblico, e aí aqui tem a citação do trecho. E aí aqui encerra dizendo nesse artigo que a equipe de cientistas, chefiadas pelo Dr. Ezi Ittash, afirmou que o acontecimento se trata de um eclipse, e ele aconteceu exatamente em 30 de outubro de 1207 a.C., às 16 horas e 28 minutos da tarde. Com base nos dados obtidos, eles descobriram que apenas um eclipse aconteceu entre os anos de 1500 a 1000 a.C., que coincide com a chegada dos israelitas no local onde ocorreu a batalha descrita na Bíblia. Tudo que você precisa na sua vida é de entender que você faz parte de uma nova e eterna aliança. Erga o seu pão para Deus. Se alguém... Espírito Santo, diga comigo: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz, em meu lugar. Diga assim: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Diga assim: ao comer desse pão, eu como vida, eu como saúde, eu como fé, eu como revelação. Erga o seu cálice e diga assim: este cálice é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz em meu lugar. Diga assim: o derramar do sangue é o pagamento da minha dívida. Diga assim: este cálice é o cálice da nova, eterna e definitiva aliança. Diga assim: eu fui e eu sou perdoado, santificado, justificado, regenerado, reconciliado. Diga assim: agora eu posso me achegar confiadamente ao trono da graça. Diga assim: o escrito de dívida que constava sobre mim foi rasgado. Diga assim: eu faço parte da geração de Josué, e eu me movo em um espírito de fé extraordinária. Coma do pão, beba do cálice, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você faz parte da nova aliança, você faz parte do ministério do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.